Bom dia. Hoje nosso grupo irá apresentar sobre como a geometria molecular acaba afetando no nosso dia a dia em diversas áreas profissionais. Nós somos a equipe 5, composta por Laís Anunciação, Luca Lobo e Luca Macedo. Bem, inicialmente vamos dar uma pequena revisada em como as propriedades de cada molécula acabam afetando em suas características. Como visto anteriormente, o tipo de ligação e a polaridade acabam por definir qual será o ponto de fusão, ebulição, a solubilidade e qual será a cor daquele material. E hoje nós iremos focar mais na geometria e no tamanho das moléculas. Como visto anteriormente, dependendo do tipo de ligação, por exemplo, caso seja uma ligação iônica ou então uma liga metálica, o ponto de fusão daquele material tem que ser muito maior do que se ele for composto apenas de ligações de polo induzido ou então de polo. Já a polaridade influencia diretamente na solubilidade daquele material. Por exemplo, temos o famoso caso da água e do óleo. Eles não se misturam justamente pois a água é polar e o óleo apolar. Partindo para o tamanho da molécula, como podemos observar entre o metano e o hexano, o que diferencia basicamente é justamente o tamanho dela, pois é feito dos mesmos átomos e das mesmas ligações. E por conta disso, o ponto de fusão e ebulição deles é bastante diferente. Como podemos observar, o metano é encontrado na forma gasosa na natureza. Já o hexano pode ser encontrado, na maioria dos casos, na forma líquida. Ainda falando sobre o tamanho das moléculas, quanto maior for uma molécula, menor tende a ser a condutividade dela. Por exemplo, as borrachas e os plásticos, que são derivados do petróleo, geralmente possuem moléculas gigantescas, se comparadas às outras, e por conta disso, elas são excelentes isolantes elétricos. Um exemplo disso no dia a dia da engenharia, elétrica, são nos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, os para-raios. Nas descidas que levam o captor até o aterramento, elas devem ser protegidas por ou uma borracha ou um plástico para impedir que a corrente elétrica do ferro acabe machucando alguém que esteja perto. E já falando da geometria, ou mais especificamente das ramificações, como nós podemos observar, entre o pentano e o neopentano, a principal diferença é justamente a quantidade de ramificação. O neopentano tem muito mais ramificações e por isso a molécula é muito menor e mais compacta. Por conta disso, a sua temperatura de ebulição é muito menor se comparada ao pentano, que é uma molécula maior. Agora eu, Laís Anunciação, vou falar um pouco sobre algumas moléculas e suas aplicações com foco principal no uso industrial. O CCl4, o tetracloreto de cloro, tem geometria molecular tetraédrica, ponto de fusão de menos 22,92 graus Celsius, um ponto de ebulição de 76,72 graus Celsius, uma massa molecular de 153,84 gramas por mol e por ter uma geometria simétrica não possui momento de polo, sendo, portanto, apolar. Essa molécula é muito tóxica e corrosiva ao corpo humano e também perigosa ao meio ambiente. Porém, no século XX, era muito usada em extintores, na imagem à esquerda, e como agente refrigerante, como da imagem direita, pois ao trocar do estado líquido para o estado gasoso, absorve calor e refrigera o ambiente. Também é usado como solvente de limpeza seco, em pesticida e em lâmpadas de lava, como no exemplo do meio. Contudo, com o Protocolo de Montreal, um tratado ambiental que visava banir as substâncias que destruíam a camada de ozônio, o uso de CCl4 em excesso foi banido, pois quando na camada ele se desintegra, o Cl reage com o ozônio, o que diminui a sua quantidade, fazendo buracos na camada e permitindo maior passagem de raios UV.
cuja exposição direta e constante na pele humana pode causar câncer. Hoje é usado para detectar neutrinos e no estudo de remédios que protegem o fígado, pois ele é extremamente tóxico a esse órgão. O BF3, o trifluoreto de boro, tem geometria trigonal plana, ponto de fusão de menos 126,8 graus Celsius, ponto de ebulição de menos 100 graus Celsius, uma massa molecular de 67,82 gramas por mol, possui 3 ligações muito polares a 120 graus uma das outras, o que anula seus vetores momento de polo, o que o deixa apolar. Também é muito tóxico e corrosivo. Em contato com ar úmido, forma névoas brancas. Apesar de ser maléfico ao homem, é um bloco de construção para outros compostos de boro. É usado em detectores sensíveis de nêutrons em câmaras de ionização, como o do exemplo à esquerda, as quais são usadas na medicina nuclear e para determinar a exata atividade do tratamento terapêutico. Assim como é usado em aparelhos para monitorar os níveis de radiação na atmosfera terrestre, na fumigação, como a da imagem direita, que é um tipo de controle de pragas, uma desinfecção a seco, como o fluxo na solda do magnésio e forma o diborano, um gás com boro e hidrogênio com poucos elétrons disponíveis. O SF6, o hexafluoreto de enxofre, tem geometria molecular octétrica, ponto de fusão de menos 50,8 graus Celsius, ponto de ebulição de menos 63,9 graus Celsius, uma massa molecular de 146 gramas por mol. Possui grande eletronegatividade e é quimicamente estável, visto que tem um conjunto simétrico perfeito de seus 6 flor em torno do enxofre, o que também anula os seus vetores no momento de polo, sendo, portanto, uma molécula apolar. Sua elevada eletronegatividade e ser quimicamente estável é de grande valia para a indústria, pois ele diminui o fluxo de elétrons livres, atuando como um excelente isolante elétrico, já que dificulta a passagem de carga. Essa molécula também consegue extinguir arcos elétricos, como o da imagem esquerda, os quais podem ser provocados por curtos-circuitos, e são gerados quando um fluxo de corrente em um meio isolante, como o ar, gera uma fagulha instantânea, o que pode deteriorar o sistema de transmissão de energia elétrica e os equipamentos eletrônicos. São usados em subestações isoladas de gás, como o da imagem esquerda, em disjuntores de alta tensão, como a imagem do meio, e aceleradores de partícula, como a imagem à direita. Por exemplo, por ser dielétrico. Também usados como isolantes, meio de resfriamento em transformadores de potência, agente extintor em interrupções de alta e média tensão, em extintores de incêndio, atua na purificação do magnésio e, quando misturado com argônio e nitrogênio, atua na desgaseificação do alumínio e de suas ligas e na metalurgia. No caso das GIS, que são as subestações isoladas de gás, presente em hidrelétricas, por exemplo, o SF6 isola o campo elétrico gerado pela energia que corre em suas barras, que protege os técnicos que trabalham na área e os moradores nas casas vizinhas. Essas subestações são ambientes fechados, seguros e com baixa probabilidade de vazamento. O SF6 não é um gás tóxico e pode ser comprimido e transportado em cilindro. Por ser isolante e evitar arcos elétricos, proporciona a construção de equipamentos mais compactos, com menos materiais e mais seguros com tempo de vida maior. A imagem à esquerda é o SF6 em cilindros. A imagem do meio é uma máquina onde atua na desgaseificação do alumínio. E a imagem à esquerda é um exemplo de extintor que usa o SF6. Olá, meu nome é Luca e eu vou falar sobre mais algumas moléculas. A primeira que eu vou estar falando para vocês é sobre o SO2, também conhecido como dióxido de enxofre. A sua geometria molecular é angular, de aproximadamente 120 graus. O SO2, ele é conhecido por ser tóxico. Por ele ser polar, ele é facilmente solúvel em água. E por conta das mucosas do trato aéreo serem compostas de 95% água, o dióxido de enxofre facilmente se solubiliza nessa mucosa e entra no nosso trato aéreo superior, o que acaba agravando muitas doenças respiratórias, entre outros problemas em si. A produção do dióxido de enxofre tem sua origem natural e sua origem industrial.
A sua origem natural é produzida em vulcões. Quando entram em erupção, liberam uma carga massiva de SO2 na atmosfera. Porém, o que realmente é preocupante atualmente é sua produção em processos industriais, como por exemplo a queima de diesel, utilizado em veículos automotivos pesados como caminhões, e também a queima de alguns combustíveis fósseis além do diesel, como carvão e petróleo, utilizado em larga escala na indústria atualmente, o que acaba diariamente colocando uma carga massiva de SO2 na atmosfera, o que é altamente danoso. Algumas suas aplicações são, por exemplo, a sua função desinfetante e antibacteriana. Ou seja, com seu uso é possível criar produtos que podem ter função esterilizante, prevenir alguns alimentos de estragarem rápido, como utilizado em frutas secas ou embalagens a vácuo. Além disso, também é conhecido por ser utilizado na fabricação do vinho. Como ele tem essa função estéril, ele é utilizado para controlar a fermentação do vinho e assim poder ter um controle maior sobre o período em que o vinho vai ficar sendo fermentado. E agora falando um pouco sobre o POCl3, conhecido também como cloreto de fosforila. A sua geometria é tetraédrica, com um ângulo aproximado de 103 graus entre seus cloros. Ele é incolor e seu estado natural é no estado líquido. O seu ponto de fusão é de 1,25 graus e seu ponto de ebulição é de 105,8 graus. Algumas suas aplicações são mais no ramo industrial. Só podemos encontrá-lo em produção em laboratório. Dificilmente encontrará o cloreto de fosforila em natureza. A sua produção em laboratório envolve muitos processos químicos e reações controladas. Atualmente na indústria, ele é muito utilizado na fabricação de ésteres, que são utilizados como retardadores de chama. Esses ésteres, fabricados a partir do cloreto de fosforila, para poder retardar a área de propagação de chamas. Além de também ser muito utilizado para fazer chamas controladas. Além disso, ele é uma fonte segura, líquida de fósforo para alguns processos industriais que precisam utilizar o fósforo em seus reagentes químicos. Também é um agente desidratante, mesmo os processos químicos, e também é muito utilizado no reprocessamento nuclear, que resumidamente é um processo em que você separa elementos utilizáveis dos produtos de fissão nuclear. E agora eu vou falar um pouco sobre o COCl2, também conhecido como fosgênio. Sua geometria molecular é trigonal planar. Ele é incolor, seu estado natural é o gasoso e ele é altamente tóxico. Ele na Segunda Guerra, por exemplo, é responsável por mais de 85 mil mortes. Ele é produzido majoritariamente em laboratório, ou seja, dificilmente vai encontrá-lo em natureza. E seu ponto de fusão é de menos 118 graus, com ponto de ebulição aproximado de 8,3 graus. Uma de suas aplicações é majoritariamente na indústria. Ele é considerado um importante bloco de construção para vários processos na indústria. Por exemplo, a produção de plásticos complexos utilizados na fabricação de CDs e lentes de contato. Além disso, é utilizado também na produção de herbicidas, utilizados no combate às ervas daninhas. E para finalizar, gostaria de falar sobre algumas aplicações gerais do que o conhecimento sobre a geometria molecular pode trazer. A primeira que eu gostaria de falar é de uma estudante de graduação no MIT, que ela desenvolveu uma técnica de rastrear e detectar explosivos, como TNT, no subsolo, aterrados, utilizando apenas o conhecimento da geometria molecular dos materiais soltos na atmosfera, no processo de instalar esses explosivos. Como é que funciona? Ele, ao longo do tempo, vai soltando no ar alguns compostos. E tendo em mente a geometria molecular desses compostos, o que acontece? Podemos então soltar, nesse mesmo ar, outros compostos que, ao reagir com os compostos do explosivo, vão mudar a geometria deles. Ou seja, a partir do momento que mudar a geometria, a forma que interage com a luz muda, ou seja, mudando também a cor desses compostos. Dessa forma, podemos então identificar os lugares onde estão aterrados esses explosivos, apenas utilizando a geometria molecular. Outro uso muito importante do conhecimento da geometria
é saber se um gás ele tem influência no efeito estufa ou não. Como sabemos isso? Se uma molécula tem um vetor momento de polo diferente de zero, ele já consegue ter a capacidade de absorver radiação infravermelha. Ou seja, se obtivermos um gás que tem muitos momentos de polo, ele muito provavelmente vai ser um gás que absorve muita radiação infravermelha. Ou seja, o seu efeito, o efeito estufa em geral, é muito grave. E foi basicamente isso. Agora a gente vai abrir o espaço para dúvidas. Obrigado.